Olá, tudo bem? Nós estamos começando o programa Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Evangelista Fabiano. Vocês que estão assistindo pela web, vocês que estão na TV, sejam bem-vindos a um programa de perguntas e respostas com o pastor Guilherme. Nós que estamos querendo passar para vocês perguntas claras, não o que nós achamos, mas segundo o que a Bíblia fala, que é o mais importante. Nós não vivemos do achômetro, mas do que realmente o que Deus quer em nossas vidas. Eu estou aqui com o pastor Guilherme aqui. Pai do Senhor, pastor. E aí, Varão? Pai do Senhor, evangelista, tudo bom? Queria fazer uma pergunta para o senhor já de cara, já. Olá, pessoal, tudo bom? Eu quero desejar a todos aí que estão nos acompanhando pela web, pela internet aí, a paz do Senhor a todos, todos aí que nos acompanham pelo Brasil, talvez pelo mundo. Estamos com esse programa, chamado Programa Caminho, Verdade e Vida, para esclarecer algumas dúvidas. Eu espero que esta dúvida, que vai ser esclarecida à luz da palavra, possa ser a sua dúvida, possa aí tirar a tua dúvida. Eu tenho a certeza que vai ser bênção. E eu agradeço a Deus, a paz, evangelista Fabiano. E vamos embora, manda bala aí, Fabiano, vamos começar. Glória a Deus. A primeira pergunta que eu queria fazer para o pastor nós vemos por aí essa onda, essa última moda das pessoas serem ungidas a apóstolo, a pastor, sem ter uma vida discipulada. A pessoa sobe no monte, já vira pastor, já vira apóstolo. Queria saber o que o pastor Guilherme acha disso, do que anda acontecendo. Olha, na realidade, essa onda apostólica que surgiu aí nesses últimos tempos no Brasil, né? Eu não concordo não, evangelista, eu não concordo, eu sou totalmente contra. Eu quero que você entenda, né? Eu estou dizendo mais da nossa região aqui, Taubaté, estado de São Paulo, mas se a gente for analisar, estudar pela luz das Escrituras Sagradas, nós começamos a identificar e perceber na atmosfera espiritual o seguinte: qual é a intenção do apostolado, qual é realmente a unção, qual é o dever, qual é o chamamento apostólico, né? Nós podemos medir o quê? Se é realmente um chamado apostólico ou se realmente é o status que o cristianismo tem nos dado. Porque na realidade o cristianismo, ele hoje em dia é um pouco status. O nosso mover, né, o cristianismo em si, ele se tornou um pouco status. E na realidade seria muito bom, né, quem entra no cristianismo, vamos dizer assim, almeja, né, chegar de repente a ser um pastor, chegar a ser um apóstolo. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 que excelente obra, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas na realidade, do jeito que está acontecendo aí, evangelista, isso não provém de Deus, não. Só para você ter ideia, eu creio em o que está em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Né? E eu quero ler, né? Eu queria ler Efésios, capítulo 4, versículo 11, que fala sobre o apostolado. E nós vamos aqui, então, tentar tirar a tua dúvida, né? Realmente é complexo, mas vamos aqui tentar. A Bíblia diz, evangelista, Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aqui está falando dos ministérios, a diversidade ministerial, né? Para que serve a diversidade ministerial? Para manter a unidade dentro da igreja. E o ministério, eu quero falar especificamente do ministério apostólico. Todos são apóstolos, no sentido geral. Por exemplo, o evangelista Fabiano, ele é um apóstolo. O pastor Guilherme é um apóstolo, isto é, no sentido geral da palavra. A palavra apóstolo do grego representa enviado,
chamado, delegado, né? Aquele que foi enviado. Então, no sentido geral, todos somos apóstolos, mas no sentido técnico, aí não. Por exemplo, no sentido geral, Paulo ele trata até algumas pessoas aqui dentro da Bíblia como apóstolo. Lá em Filipenses 2,25 ele chama Epafrodito, né, de enviado. Em 1 Coríntios 4,19 também ele diz, né? Mas agora, no sentido geral, como eu disse e enfatizo, todos somos emissários de Deus. Agora, na significação técnica, né? Esse termo que foi aplicado em muitas outras pessoas, no sentido geral, mas o Novo Testamento, esse sentido que é secundário, como entendemos, como são os missionários. Agora, no sentido técnico, são pessoas específicas, dotadas de um poder e autoridade especial. Nesse sentido, o apóstolo Paulo chamou alguns irmãos por apóstolos, né? Agora, o termo técnico, aí o buraco já é mais embaixo, viu, evangelista? Porque se a gente refletir, os ministérios da igreja é o seguinte, só para que você tenha um entendimento, né? Quando um prédio é construído, primeiramente precisa dos alicerces, correto? Todos nós entendemos isso é uma linguagem muito simples de entender. Nós não poderíamos construir paredes se não tivesse alicerce. Então, se a gente entender a demanda da igreja, o crescimento da igreja até chegar hoje, houve alguns ministérios necessários para fundamentos e ministérios hoje para levantar as paredes, né? Então, as paredes são a fundação. Existem as paredes, a fundação da obra. É óbvio que todo alicerce, toda a fundação é feita em primeiro lugar. Não é possível construir paredes, né, sem haver fundação. Olha para você ver, em Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20, eu quero ler aqui, diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Todos nós que fomos inseridos, evangelista, no contexto cristão, nós viemos já edificados por um fundamento já existente. E esses fundamentos vieram, Paulo disse em 1 Coríntios 3,11, que não se pode colocar outro fundamento do que já está posto, Jesus Cristo. Mas na realidade, desses fundamentos veio as doutrinas, né, que deram os parâmetros para o Evangelho. Então, já existem doutrinas, já existem fundamentos, já existe alicerce. O que nós temos que fazer hoje é construir as paredes, né? Isto é a nossa obra. Então vem a obra pastoral de apacentar ovelhas. Cristo é a pedra angular e os fundamentos foram postos pelos apóstolos e profetas. Os evangelistas, pastores e mestres são os responsáveis pela construção das paredes desta obra, como bem explica Efésios capítulo 2, versículo 20. Os membros que formam a igreja estão edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Uma vez que o alicerce está pronto, ele não é jamais construído novamente. Constrói-se sobre ele, mas não pode, evangelista, colocar outros alicerces dentro do cristianismo. Então, como não precisa de outros alicerces, obviamente, o primeiro chamamento dos 12, depois veio o apóstolo Paulo como derradeiro, ele mesmo menciona, não precisa, não há mais a necessidade do apóstolo no sentido técnico, porque nós já temos, através dos apóstolos, Lucas escreveu os evangelhos através do apóstolo Paulo, João Marcos escreveu o primeiro evangelho, mas ele escutou Pedro. Então, Pedro que instruiu, obviamente tudo pelo Espírito Santo, a escrita do primeiro evangelho. Então, na realidade, como existem doutrinas?
nós cristãos evangélicos, protestantes, nós temos bases, fundamentos, o batismo, a salvação pela graça, por meio da fé. Então isso, independente de denominações, estou dizendo de denominações cristãs, não estou dizendo de seita. Então, independente disso, já existem os fundamentos. Então não há a necessidade de um apóstolo, porque o apóstolo, ele levantava os alicerces. Agora os alicerces já estão estacados, já estão destacados e alicerçados, né? De acordo com Efésios 2:20, os membros que formam a igreja estão edificados sobre esse fundamento dos apóstolos, dos profetas. Agora, uma vez que esse alicerce já está posto, não há necessidade de se construir outro. E estamos falando de coisas espirituais, estamos falando de coisas, né, espirituais. A Bíblia diz em Jeremias 1:12 que o Senhor, ele vela para que a palavra dele seja cumprida. Então não há mais a necessidade de doutrinas, porque os apóstolos, eles foram enviados para trazer isso e velar isso, para que isso fosse preservado até nós, né? Agora, de repente, se você ainda tem algumas argumentações sobre isso e diz: pastor, isso não me convence, essa explicação não me convence. Então eu quero dizer algo para você. Para que a pessoa fosse apóstolo, havia algumas exigências para o chamado apostólico. Existia pelo menos duas exigências, evangelista, fundamentais para que um apóstolo fosse reconhecido para tal função. Primeira, ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Então, evangelista, era uma exigência. Inclusive o apóstolo Paulo, que foi o derradeiro, o abortivo, ele teve que defender muitas vezes isso, porque os próprios apóstolos ali não acreditavam no ministério apostólico dele. Então ele provou através de obras. E hoje, diga-se de passagem, evangelista, as pessoas são ungidas apóstolos, mas quando Paulo falava sobre apostolado, ele sempre mencionava a obra. Agora, hoje, o que eu estou enxergando, eu quero respeitar todos, toda a crença, mas o que eu enxergo, principalmente na minha região, é que não é nada além de status, né? Um título muito bonito de apóstolo que só leva a status, mas eu quero ver a obra de cada um. Se autodenominar ou ser ungido apóstolo, chega a me dar até vergonha. Agora vamos falar das exigências fundamentais para que um apóstolo fosse reconhecido. Aqui eu disse, Fabiano, tinha que caminhar com Jesus, andar com Jesus, ser nomeado pelo próprio Jesus. De repente as pessoas possam dizer: eu fui nomeado pelo próprio Jesus, mas era ser testemunha ocular. Hoje ninguém é mais testemunha ocular, a não ser pelas evidências de milagres. Agora, para você ver Jesus, nós caminhamos com Jesus através do Espírito Santo, nós sabemos da nossa fé, mas eu estou dizendo no sentido de você andar com Jesus, aquele que a Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos lá, Atos 1,2. Quando Judas traiu Jesus, então elegeram outro para ficar no meio deles. Outro apóstolo. E qual era a exigência? Atos capítulo 1, versículo 2 fala dela. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Por exemplo, hoje nós recebemos mandamentos. Jesus, ele vem, dá outros mandamentos. Os mandamentos já estão aqui. As doutrinas já estão aqui. Olha para você ver, em Atos capítulo 2, versículo 11, diz: é necessário, pois, na escolha do apóstolo no lugar de Judas. Olha as necessidades aqui. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, começando desde o batismo de João. Olha a exigência. É necessário que o outro apóstolo a ser nomeado no lugar de Judas, ele
acompanhasse o ministério de Jesus desde o batismo de João. E agora, aí diz assim, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram então dois, José chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Então lançaram sorte e Matias foi eleito apóstolo, mas as exigências de José e Matias, o Justo, era o quê? Essas aqui, que eles estivessem com Jesus, andassem com Jesus. Esses andavam, no sentido Jesus, homem físico humano, não Jesus agora que está entre nós através do Espírito Santo. Atos 4:33, evangelista. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Eles davam testemunho. Hoje nós damos. Amém? Nós damos testemunho. Nós damos. Mas o testemunho que eles davam ali era o testemunho de andar fisicamente com Jesus. Obviamente nós damos, como evangelistas, como pastores, como ovelhas, discípulos no sentido geral, mas como apóstolos no sentido técnico, eu não consigo identificar isso na Bíblia. Daí você identifica, evangelista, a grande dificuldade de Paulo em defender o seu ministério apostólico. Se Paulo teve dificuldade, imagina os de hoje. 1 Coríntios 9:1. Olha a defesa que Paulo faz. Estou citando a Bíblia aqui. Amém? Estou citando a Bíblia. 1 Coríntios, e não estou isolando o texto não. Nós estamos chegando aqui a um denominador comum pelas escrituras sagradas. 1 Coríntios 9:1 diz assim: não sou eu apóstolo, olha a defesa dele, não sou livre, não vi a Jesus, olha aqui. Então ele dá testemunho, não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso. Não sou. Como que Jesus apareceu para Paulo? Em Atos 9, quando ele estava perseguindo a igreja lá em Damasco, o próprio Jesus apareceu. Saulo, por que me persegues? Não é verdade? Então ele diz aqui, eu não vi o Senhor Jesus. Não sois vós a minha obra no Senhor. Ele está falando de obra. Não sois vós a minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E esta é a minha defesa para os que me condenam. Então ele tinha uma defesa. E esta exigência ele cumpriu. 1 Coríntios 15:7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, isto é, por último, de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Ele diz aqui, ó, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, por último, me apareceu também a mim como um abortivo. Então ele falou que era o último nesta missão apostólica. Ele disse assim, assim encerra, eu sou o último, eu sou o derradeiro nesta missão apostólica, eu sou o abortivo deles, porque eu sou, ó, aí rapaz, aí o buraco começa a ficar mais embaixo, viu, evangelista? Olha o que ele diz aqui, dá até medo, viu? Porque não tenho medo da obra não, mas tem unção porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo. Ele, Paulo, o imitador de Cristo, ele disse que não era digno de ser chamado de apóstolo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos. Trabalhei muito mais que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Olha, querido, o apóstolo Paulo fala assim, que ele não é digno de ser chamado apóstolo. Você imagina nós? Pastor tá bom demais, né? Evangelista até aqui tá bom demais, porque apóstolo, se ele diz que não é digno, imagina o peso da camisa. Imagina o peso da camisa. Então, se ele diz que não é digno, eu prefiro ficar na minha aqui, fazendo a minha obra, fazendo a obra do Senhor, a qual a mim foi delegada e outorgada, mas se intitular ou ser ungido apóstolo,
eu não consigo identificar hoje, a não ser que exista outros derradeiros. Mas o título apostólico em si, principalmente, Fabiano, evangelista, quando um pastor cai, um apóstolo cai, e eles dizem, vocês não podem olhar para mim, vocês não podem ter referência a mim, dando uma desculpa. Na realidade, quando querem assumir um título, aí sim eles colocam como o soberano. Mas quando acontece um tropeço, então eles dizem, não, irmão, mas vocês não devem olhar para o homem. Você já viu essa? Você já viu? Se tornou até um jargão no nosso meio, inclusive o meio pentecostal. Agora, Paulo não, ele diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele já chamou a responsa para ele. Ele falou, você quer imitar Cristo? Pode me imitar. Então, na realidade, hoje nós queremos, nos momentos de falha, queremos dizer, não olhe para nós, mas na realidade, nós ministros da palavra, nós aqui, líderes, que discipulamos pessoas, temos que chamar essa responsa para nós. Nós temos que, em todos os tempos, ser referência. Amém? Eu vou concluir. Assim como Matias, que passou a integrar o corpo apostólico por ser uma testemunha, Paulo, que se considerava o menor por ser o último dos apóstolos, contemplou a Cristo no caminho de Damasco, onde ocorreu o início da sua conversão. Ou seja, ambos, Matias e Paulo, eles preencheram os pré-requisitos para tal função. No entanto, os que hoje se intitulam apóstolos, em nossos dias não se encaixa nos padrões bíblicos que validam eles como apóstolo. Agora, se você quer ser chamado apóstolo, amém. Mas uma coisa eu digo para você, sabe, eu vou usar um exemplo aqui. Uma pessoa que trabalha num caixa de um supermercado, de uma loja, no final do dia ele tem que apresentar as vendas, e as vendas têm que estar coerentes com a entrada e entrega do fluxo de caixa. E se faltar alguma coisa, quem paga o preço é quem deixou faltar no caixa. Se as entradas da loja foi, um exemplo, R$1.000, e o meu caixa tem 900, vai ser descontado no meu salário. E sabe o que acontece? Por que eu usei esse exemplo? Porque no dia, o Senhor justo juiz vai chegar para nós, como diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Nós vamos, cada um dar conta de si mesmo, viu? Romanos 14, 12 fala isso. Mas nós, líderes, ministros, vamos dar conta de todo o povo, de toda a entrada, de todo o fluxo cristão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós vamos chegar ali e o Senhor vai falar, o seu caixa está faltando. O que vamos dizer? A responsabilidade. Agora deixa eu dizer algo para você. É interessante que o apóstolo Paulo refere-se a si mesmo como menor, lá em 1 Coríntios 15, 9. Os atuais apóstolos têm características de fama, ostentação, de título. Tais apóstolos têm se colocado como supercrentes, uma nova e especial classe da igreja, né? Hoje, da elite cristã dos tempos modernos. Hoje existe tudo um pouco nesse balaio de gato. Tem de tudo um pouco, né? Nesses tempos modernos. Hoje existe de tudo, né? Nesse mercantilismo gospel, nesse balcão de mercantil gospel, existe apóstolo do Brasil, apóstolo da santidade, apóstolo do avivamento, apóstolo brasileiro, patriarca. A gente só não encontra servo, né? O pastor Mauro Luiz dos Santos, ele até posta isso no Facebook. Agora ninguém se intitula servo do Senhor. Esta oblação, esta ostentação, inclusive hoje no Brasil existe até patriarca, pai apóstolo. Você já viu isso? Né? Quer dizer, existe hoje ministérios com características apostólicas. Sim, existe. Né? Tem aquelas igrejas, denominações que se intitulam, né? Dizendo, olha, nós somos pentecostais. Nós somos também evangelistas. Nós somos apostólicos, sim, no sentido de
anunciar no cumprimento do ID, todos são, nós se intitulamos pentecostais, mas do jeito que está aí não, dessa bagunça, não, diferente, de Atos 2 é diferente. Agora, nas missões, somos apostólicos, o estabelecimento da igreja, querido, nenhum apóstolo hoje está cônscio com os parâmetros da Bíblia, né? Eu posso me intitular e dizer evangelista, eu sou general, eu posso dizer aqui para você, eu sou general, posso dizer. Agora, eu posso dizer, eu sou o presidente da República Brasileira, ou qualquer outro cargo, só não vai ter valor nenhum. E no mundo, na atmosfera espiritual, as pessoas hoje em dia, eu gosto muito de um pastor que ele se refere a isso, existe o pastor ungido e é aquele que diz, eu me unjo, né? Você já viu? Hoje em dia está acontecendo isso, né? Achando que talentos vão suprir fundamentos, trazendo, dividindo com a igreja, olha, eu tenho mais talento que o meu pastor, então eu divido com a igreja, porque os meus talentos são melhores, eu vou atrair multidão. Mas escute uma coisa, querido, talento não supre fundamento. E a Bíblia diz que toda casa dividida, ela não subsiste. Agora deixa eu dizer algo para você, agora eu acho que eu vou encerrar. É digno de nota que nenhum dos grandes nomes da igreja, vamos lá, vamos dar uma passeada nos séculos, nenhum dos grandes nomes da igreja, Atanásio, Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley, Whitefield, Billy Graham, assumiu o título de apóstolo, ou permitiu que chamassem eles de apóstolo. Se alguns dos nossos modernos querem atribuir a si o título de apóstolo, logo levanta a seguinte suspeita, de que são motivados por um orgulho impróprio e por desejos de autoexaltação, além da excessiva ambição e desejo de ter na igreja mais autoridade do que qualquer outra pessoa deve ter. Se Paulo disse ser o menor, é uma vergonha eu querer ser apóstolo. Agora vamos lá, tocando na ferida. Programa Tocando na Ferida. Dentro do caminho, verdade e vida. De repente você pode dizer aí, meu amado, não, mas nós temos uma denominação. Por exemplo, a nossa denominação é Igreja, Caminho, Verdade e Vida. Nós temos essa denominação. Eu sou o pastor presidente. Então, o que dá uma brecha é que eu poderia então, como pastor presidente, e ter lançado os fundamentos da Igreja, Caminho, Verdade e Vida, eu poderia então me intitular como apóstolo. Só que é o seguinte, velho, o buraco é mais embaixo. Você pode montar a denominação que for, Igreja, Caminho, Verdade e Vida, Igreja Oba-Oba do Senhor, Igreja Sapatinho de Fogo, pode ser o que for. Você não vai lançar outros fundamentos. Você pode levantar a estrutura física, colocar CNPJ, entrar com todos os requisitos da lei, só que você não está criando um novo batismo, você não está criando uma nova Santa Ceia, a não ser que você crie. Aí eu posso chamar você de apóstolo, mas aí eu vou chamar você de pseudo-apóstolo, porque se você é apóstolo, você tem que ter outro fundamento, porque os fundamentos já estão postos. Nós já se gloriamos ao Senhor por nesse chamado nosso estar colocando as paredes. Aí sim, evangelista, diz assim, se alguém construir sobre os fundamentos, a obra de prata, ouro, pedras preciosas, palha, feno ou madeira, cada um determinará a sua obra. Nós estamos aqui em nome de Jesus para pelo menos edificar sobre já um edifício, mas construir essas paredes em ouro, prata e pedras preciosas, que são as obras do Espírito Santo, as obras de Jesus e as obras de Deus. A Trindade manifesta pelas diversidades da obra. Agora, o que nós não queremos é palha, feno e madeira.
é só exaltação. E pastor já é pesado demais, viu? Amém, evangelista? Amém. Espero ter respondido a sua pergunta. Amém, glória a Deus. Como você acha, pastor, que as igrejas devem ou deveriam se comportar quando recebessem essas pessoas? Você não acha que falta uma fiscalização da igreja, uma atenção de saber quem está subindo no altar, da vida da pessoa? O que você acha, pastor, a respeito disso? Olha, eu já cheguei a pensar sobre fiscalização, né? A fiscalização humana. Cheguei a pensar em alguma coisa no sentido fiscalizador, como, por exemplo, existe no sentido fiscalizador de igreja, como organização religiosa. Há uma fiscalização para que a gente esteja, pelo menos, substanciado em leis que regem o Brasil. Agora, no sentido espiritual, no sentido, na ótica humana, e realmente estamos vendo uma certa bagunça. Só que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24, 35, que os céus e a terra vão se passar, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus, ele disse em Mateus 24, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A Bíblia, ela nos dá uma orientação para que possamos discernir. O que acontece hoje é que as pessoas não querem saber da palavra de Deus, né? O que está acontecendo é isso. Agora, em relação ao início da sua pergunta, que diz sobre o comportamento da igreja, nós temos que entender também o seguinte, evangelista, que a igreja, ela não é uniforme. A igreja, ela não é uniforme, ela tem que ser una, no sentido de unidade, mas uniforme é diferente de unidade. Uniforme é todos vestindo a mesma camisa. Por exemplo, o quartel é uniforme, né? A polícia militar do Brasil é uniforme, mas nós não, nós somos multiformes. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, isto é, você com o cabelo grande, mais ou menos, eu do meu jeito, não é isso que é o meu medidor, não é isso que eu vou medir, né? Graças a Deus isso está acabando no Brasil, mas aí acaba uma coisa e entra outra, né? Essa questão de você medir a santidade das pessoas pelo terno, pela gravata, né? Pela barba bem feita. Chega-se a dizer que quando um obreiro chegava na casa do Senhor, o pastor ou outro líder pegava o algodão e passava. Se tivesse fiapo de barba, ele nem trabalhava, ele sentava no banco. Essa pouca vergonha está acabando. Agora, entendemos o quê? Que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus no seu exercício. Nós vamos alcançar um público que talvez outra igreja de denominação não alcance. E também nós não vamos alcançar o que Deus designou a outras alcançar. Uns alcançam mais prostitutas, um alcança mais viciados, outro alcança um público de uma classe de repente mais elevada. Eu não estou fazendo acepção, não, mas eu estou dizendo que é os braços do Senhor a igreja. Agora, que há bagunça, infelizmente há, né? No sentido, como diz um grande comentarista, que a igreja ela está a uma geração de ser destruída. A palavra de Deus está uma geração de acabar. Por que hoje temos 66 livros, que é a inspiração da palavra de Deus? Porque em outros tempos os apóstolos não se corromperam. Eles lutaram e deram a sua vida para que isso chegasse a nós. Agora, hoje nós estamos em um tempo, se Cristo não voltar, nós não devemos negociar para que a próxima geração receba ela também intacta. Os nossos filhos serão a próxima geração de pastores. Então, na realidade, se nós negociarmos, por exemplo, existe hoje fundamentos isolados e criam-se sobre alguns fundamentos, algo que se torna o padrão da igreja. Por exemplo, a teologia, eu tenho que segurar muito aqui para falar, a teologia da prosperidade, né? Que todo crente tem que prosperar. Se o cara está gripado é diabo,
Se o cara está com dor de cabeça, é diabo. Para que existe Doril, então, no nosso meio? Na realidade, querido, nós, nesse corpo, precisamos. Agora, essa pataquada de teologia da prosperidade, dizendo que temos que prosperar de qualquer maneira, todo crente tem que ser rico, todo crente tem que ganhar 8 mil, 10 mil reais. Querido, tem crente que vai viver a vida inteira pagando aluguel, e isso que é a verdade. Por quê? É melhor ele pagar aluguel do que receber algo do Senhor e deixar daí na igreja. Quantos que a gente não vê, evangelista, que começaram bem desempregados e hoje arrumaram um emprego? Pastor, estou cansado. Chega no culto, já tem que sair mais cedo, já não aguenta mais ficar 1 hora escutando a palavra. Agora a questão é, nós não podemos negociar. Glória a Deus, existe um versículo que ele dá um respaldo muito grande para a igreja, mas nós temos a nossa influência dentro da igreja, nós vamos ser cobrados disso, mas tem um versículo que nos garante que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Agora, que está uma bagunça, tá, né? Esses movimentos pentecostais aí do oba-oba, reteté. Eu sou pentecostal, eu pulo também, viu, varão? Eu dou glória a Deus, mas como diz um pastor, que é até uma referência para nós, que ele diz, a pregação ela tem que fazer efeito da igreja para fora. Porque dentro da igreja, até o diabo é crente, filho. Agora, lá na rua, lá no meu trabalho, lá aonde o pastor não está, aonde eu tenho que lidar com as decisões e adversidades, aonde que eu tenho que tomar decisões em relação ao cristianismo. Por isso que está essa bagunça, porque se tornou hipocrisia. Porque o medidor se tornou o quê? Coisas que a Bíblia não mede. O medidor se o cara expulsa muito demônio, o cara tem poder. Lucas 10:19, Jesus deu isso para nós. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões de toda a força do mal, não lhe causará dano algum. Mas aí ele posiciona os discípulos dizendo, mas não vos alegreis pelos demônios sujeitar a vós, mas antes do vosso nome está escrito no livro da vida. O medidor não é o pastor orar e todo mundo cair. O medidor não é isso, não. A conduta é completamente contrária. O sensor, o termômetro, não é esse. Está aqui na palavra de Deus. Jesus ele disse em Mateus 7:21, todos aqueles, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino. Mas naquele dia, Senhor, expulsamos demônios, falamos em línguas estranhas, e assim por diante. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço a vós. Então, os crentes, os cristãos não, os cristãos são diferentes, né? Os crentes religiosos, eles medem o cara pelo grito, pela eloquência. E você quer saber do negócio? O anticristo vai vir dessa maneira, filho. O que vai dominar, e sempre dominou o mundo, todos gostavam, todos gostam da retórica e eloquência, eu não sou contra ela. O que eu quero dizer, Vasco, é que o nosso sensor não deve ser esse. É igual a política. O cara apronta, e agora ele se reelege de novo. Por quê? Porque a memória nossa é fraca, não é verdade? Eu não estou dizendo para você ficar acusando pessoas no passado, não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que o cara apronta, e ele sobe no púlpito, e os crentes até dizem, esse cara é um pouco sem vergonha mesmo, mas ele prega muito bem, e eu sinto a glória de Deus. Então, na realidade, a nossa medida não pode ser isso. E o pentecostal de hoje em dia, que não é o de Atos 2, não é nem da Rua Azusa, né? Que todo ramo pentecostal emergente, ele veio lá de 1906, a da Rua Azusa, que foi o grande avivamento. Então, veio as linhas pentecostais. Mas o sentido técnico, quero voltar, não é simplesmente letra não, querido. Mas o sentido técnico de Atos 2, quer ver uma, Fabiano? Evangelista. Pedro estava lá, no manto. O Espírito Santo desceu sobre os camaradas ali, estava na unção, glória a Deus. Aí de repente passou os judeus helenistas, os judeus que vieram de outras regiões, e olharam e falaram assim, esses caras estão chapados, tem mosto. Esses caras estão meio loucão, tá grogue. Pedro, ele estava lá no reteté, ele para. Filho, não,
Essa hora da manhã, 9 horas, nós embriagados, isso aqui é a promessa. Lá do livro de Joel, que o Espírito Santo seria derramado. Olha aqui, cita mais 17 versículos da palavra. Agora hoje você está no reteté, está bêbado, está embriagado. Aí o cara fala, tô mesmo, sou loucão, sou pentecostal, não sabe nem respaldar ou ter uma apologética sobre a sua fé. Então, querido, lá em 1 Coríntios 1, 27 diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as que são. Deus nos chamou para vencermos os mais sábios dos sábios. E quer que eu diga algo para você? Deus nos chamou como louco, não para continuarmos como louco, mas para ser a sabedoria de Deus manifesta sobre a terra dos viventes. Certo, evangelho? Amém. Então nós vemos que Pedro lá em Atos 4, Atos 2, ele estava num reteté emocional. Então a gente vê, porque hoje nós vemos um reteté que às vezes assusta, né? Nós temos pessoas que estão nos vendo aí, que às vezes não professam a mesma fé que nós, não são evangélicos, e às vezes elas ficam sem saber o que pensar, né? Porque a gente vê aqui em Atos 2, Pedro exortando os judeus, por causa que eles estavam pensando algo que às vezes o povo de fora vê isso na igreja evangélica hoje. Então você acha que falta algo mais racional para a igreja? O que você acha desse movimento, desse reteté? Deixa eu só pontuar algumas situações. Aquele movimento não foi emocional, na realidade, ele foi espiritual. Hoje o movimento, não generalizando, mas hoje o movimento, a maioria é emocional. É verdade. Agora, o que você falou, evangelista, sobre ser mais racional, você está correto na sua colocação. Sabe por quê? A palavra, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo. Este verbo do grego é logos. E sabe o que significa logos do grego? Lógica. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando Paulo ele começa a dizer assim, rogo-vos, porém, irmãos, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, né, para experimentais qual seja a boa vontade, perfeita vontade de Deus, que esse é o vosso culto racional. Esta palavra racional do grego se chama lógicos, que deriva de logos. Então, meu amado, nós, com esse cérebro, temos que digerir, discernir, isto é, o nosso psique, a nossa alma, ele conjectura o nosso espírito. Se nós andarmos no espírito, as informações do nosso espírito, isso aqui é muito louco, as informações do nosso espírito, elas digerem pela nossa alma, pelo nosso intelecto, para que possamos então divulgar a palavra. Como é que você vai divulgar assim? Ora, os caras vão chamar você de louco, filho. Se você não tiver respaldado em um raciocínio de dizer da obra redentora, quer ver um exemplo? O ministério da cura. Quem que foi? Pedro. Lucas, o doutor Lucas, ele relata de Pedro até metade de Atos, livro histórico do Novo Testamento. Depois ele para dar ênfase a quem? Apóstolo Paulo, que é o homem da ciência cristã. Olha a necessidade. E como que nós vamos anunciar Cristo a esse mundo? Com um sapatinho de fogo? Não sou contra. Agora, e para a gente precisar? Agora, as seitas bate lá domingão de manhã em nossa casa, e aí ninguém sai com sapatinho de fogo, né? Todo mundo sai lá, esconde, não quero saber. Quando é para evangelizar eles, sabe por quê? Muitos. Quando vem essas pessoas, né, evangelizar de manhã, domingão, que os caras falam que é 6 horas da manhã, eu nunca vi, mas chega. Aí o sapatinho de fogo não vai funcionar. E sabe por que a gente faz? Porque eles colocam a gente dentro do bolso. Lucas 16:8. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, na realidade, 2 Pedro
capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescer na graça e no conhecimento. Se eu crescer só no conhecimento, eu uso uma palavra até aqui no nosso culto, se eu crescer só no conhecimento, eu vou ser crente nerd. Você já viu aqueles caras de escola? Já viu, diretor? Já viu? Aqueles caras de escola que não é diretor de gravação, não, é o diretor de diaconato, está aqui filmando. Sabe aqueles caras nerd de óculos, aqueles camaradas? Todo mundo, ninguém gosta desses camaradas, né? Então, tem gente dentro da igreja que é nerd. Tudo é. Agora, por isso que Paulo ele fala, crescer na graça e no conhecimento. Agora, se eu cresço só na graça, graça, que é o favor no sentido geral, favor imerecido, eu não estou dizendo dessa graça, eu estou dizendo dela, mas eu estou pegando algo dela de dizer de graça, de milagre, de poder, de manifestação dentro da igreja. Mas se eu crescer só nisso, né, eu vou se tornar menino na fé. Por isso que eu tenho que entender no conhecimento. Então nós temos que crescer. Pedro ele cita antes crescer na graça e no conhecimento. Por isso que acontece esses disformes dentro do cristianismo, né? Hoje em dia no Brasil, segundo fontes aí muito seguras, diz ter 53 milhões de evangélicos no Brasil. Agora eu pergunto, nós podemos aí eleger candidatos, nós temos uma força que as autoridades conscientes têm que entender a força que temos. Nós se tornamos um segmento religioso forte, um segmento não só religioso, social, muito forte. Agora, como nós estamos atuando com isso? Como nós estamos exercendo, não para nos favorecer, mas como nós estamos exercendo esta autoridade por massa? Nós somos uma massa. Como nós estamos exercendo? Como? Agora a pergunta é, rodopiando? Falando em mistério? Como que o mundo vai querer saber se eu estou falando em mistério? Como que o mundo vai querer saber disso? Nós somos a potência de Deus nesta terra. Jesus ele fez uma oração para nós, vaso evangelista. Ele falou lá em João 17,15: eu rogo que não tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Sabe por quê? Se você sair do mundo, se você evangelista sair do mundo, quem que vai evangelizar? Então nós temos essa missão. Nós temos essa missão, nós temos esse chamado. Agora a gente só quer saber da nossa comunidade, campanha para encher barriga de crente, encher de miojo na realidade, né? Encher barriga de crente com biscoito de vento. Só, antigamente, dizia aí o professor Mauro Luiz dos Santos, que não é da minha época, ele já está com seus 60 anos, eu sou novo, mas dizia ele que antigamente fazia campanha para trazer o público da rua. Agora a campanha é pregador A, pregador B, pregador C, para quê? Só para chamar crente. Por exemplo, aqui na nossa igreja, se eu trazer um pregador de renome, vai lotar a igreja, mas de crente, filho. Qual a intenção disso? Agora, quer saber de outra? Hoje os pregadores eles vão e cobram ingresso. Agora a pergunta é, você acha que um ímpio vai ir para ver um pregador para pagar 30 conto, 10 mangos? Os caras vão no Charlie Brown, os caras vão em outros lugares. Agora eu pergunto, ou eu estou muito fora, ou já não estou entendendo mais nada, evangelista. Mas o fato é que Paulo ele diz em Efésios, capítulo 3, versículo 8, que a mim foi dado essa graça de anunciar a sabedoria de Deus através da igreja, a qual seja conhecido por principados e potestades. Então, hoje a igreja, os maiores profetas queriam viver o que a gente vive. Hoje a igreja, ela anuncia a sabedoria de Deus que estava oculta, até de Moisés, até de Elias, e nós temos essa sabedoria. Para que anjos e potestades sejam, para que elas sejam... Sabe para que anjo veio na igreja? Sabe, evangelista, para que anjo veio na igreja? O pregador, se ele falar assim, tem anjo aqui, rapaz, o pessoal gosta de anjo.
glória, aleluia, rodopia, por causa de anjo. Jesus está aqui, não tem mais ênfase. O nome de Jesus não tem mais ênfase. Tem que falar de arcanjo, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael. Agora, sabe o que anjo vem na igreja? Lógico que eles são ministros, eles têm as suas funções, mas eles vêm para entender o poder de Deus, que eles não são oniscientes. Então, anjo vem na igreja para aprender também. Anjo vem na igreja para escutar da boca do profeta a revelação de Deus. Sabe por quê? Porque o profeta, o anjo da igreja, os ministros da igreja têm o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, nós revelamos coisas insondáveis até para anjo. É isso aí, evangelho. Amém, glória a Deus. Bem, irmãos, nós encerramos por aqui. Eu agradeço ao pastor Guilherme a oportunidade de estar aqui entrevistando ele, fazendo essas perguntas que eu creio que edificou a todos na televisão. Eu agradeço ao pastor Guilherme. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe, viu, queridos? Eu espero ter ajudado e eu só quero ser um instrumento de Deus para a tua vida. Eu agradeço a Deus mesmo por estar aqui através desse veículo de comunicação que é a internet. E eu quero comunicar a você, continue nos assistindo toda semana, evangelista. Amém. Vamos ter novidades, né? Você pode me achar aí pelo Facebook, Guilherme Rocha. Aí você procura aí Taubaté, você já vai me achar. E através de você acessando a página do YouTube, você pode nos achar. Guilherme Rocha, se você nos achar pelo Facebook, nos adicione aí, que temos temas, você vai ter alguns links que você pode achar, estudos, por exemplo, sobre o sábado, sobre teoria da evolução, Fabiano. Oh, glória a Deus. Dizendo do único caminho, respaldando e subsidiando as pregações através de conceitos, trafegando na área teológica, trafegando na área científica, para provar a nossa fé, né? E nos acha aí no Facebook, Guilherme Rocha, e você pode nos adicionar e através disso nós vamos estar tirando a tua dúvida. Você pode fazer pergunta. Tem o e-mail também da igreja, né, que na realidade é o e-mail do programa. Você pode mandar perguntas através do nosso e-mail. O e-mail é programa caminhoverdadevida@yahoo.com.br. Quero repetir. Programa caminhoverdadevida@yahoo.com.br. Eu estou esperando a sua pergunta. Toda segunda, você buscando nós no Facebook, você vai encontrar novidades. Não é mesmo, Fabiano? Evangelista, eu agradeço a Deus. Vamos ficar por aqui em nome de Jesus. Tchau. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos.